Estamos no ar para falar nesta semana sobre um problema antigo no Brasil: queimadas. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com especialistas para entender as principais causas, o prejuízo, como monitorar o fogo e como combatê-lo. As respostas a partir de agora. O fogo se alastra. Biomas são devastados. Ecossistemas desequilibrados. As queimadas deixam rastros por onde passam. O fogo tira a vida de animais e plantas, destrói ninhos e altera as características físicas e químicas do solo. As altas temperaturas eliminam os micro-organismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica e pela ciclagem de nutrientes do solo. Afetam um dos bens naturais mais preciosos, a água. Diminui a capacidade de infiltração no solo, o que pode causar a desertificação. A fumaça polui e altera a qualidade do ar, o que afeta diretamente a saúde da população. Em áreas próximas a rodovias, a fumaça também prejudica a visibilidade dos motoristas, aumentando o risco de acidentes. Além disso, aumenta a emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Historicamente, no Brasil, as queimadas são uma prática antiga, usada como técnica na agricultura para a limpeza do terreno, para plantações ou formação de pastos. O problema é que nem sempre o fogo fica apenas na área destinada para atividade agropecuária. Quando perde-se o controle, invade áreas preservadas e acaba com o que tiver na frente. Nacional de Pesquisas Espaciais. O primeiro entrevistado do programa é o professor Marcelo Alonso, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pela internet, ele começou o bate-papo com Cristiano Oliveira, explicando a diferença entre incêndios e queimadas. A grande diferença entre queimadas e incêndios florestais está justamente na técnica, né? A queimada, justamente, é uma técnica tradicional de agricultura, né, ou de uso agropastoril. E algumas vezes uma queimada, ela pode fugir do controle e virar um incêndio florestal. Então, na verdade, o incêndio já seria o fogo fora de controle de grande proporção, né? Um incêndio florestal, geralmente, ele está associado pelo homem, né, à fonte antrópica, muitas vezes acidentalmente, por negligência, mas algumas vezes até, inclusive, de forma intencional. Ou seja, criminosa. Pela Lei de Crimes Ambientais, a pena pode ser de 1 a 4 anos de prisão. Esse advogado é membro da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Nacional. Ele explica que no Brasil as queimadas são permitidas com a licença do órgão ambiental competente, mas com uma ressalva muito importante: o fogo precisa ser controlado para evitar incêndios. O artigo 38 do Código Florestal, ele veda a utilização do fogo na nossa vegetação, mas ele traz algumas exceções à regra, como, por exemplo, práticas agrícolas de subsistência executadas por populações tradicionais e indígenas. Essas populações podem se utilizar de queimadas controladas, como também queimadas controladas destinadas a atividades de pesquisas científicas. A legislação também permite, entre outras exceções. Então, fica claro, portanto, que as queimadas, elas sim, são permitidas, são exceções, mas são permitidas desde que controladas. As queimadas e os incêndios florestais acontecem com mais frequência no período seco, entre junho e setembro. Não só... Voltamos a conversar com o professor Marcelo Alonso. Ele explica que todo o material particulado, como a fuligem lançada na atmosfera por causa do fogo, além de afetar a qualidade do ar, influencia a quantidade de radiação e na incidência de chuva. Então é correto afirmar assim que grande parte dessas queimadas lançam materiais particulados que vão servir como núcleos de condensação para a formação e para o aumento de chuva ou para a escassez. Isso vai depender do tamanho da partícula. Partículas muito pequenas, por exemplo, lançadas em grande quantidade na atmosfera, elas vão servir como supressão de precipitação, porque elas não vão conseguir formar gotas de tamanho suficiente para precipitar.
E agora, partículas com diâmetro mais elevado, sim, eles vão ajudar na semeadura de nuvens e justamente no aumento da chuva, geralmente em áreas do entorno dos focos de queimadas. Vamos aos números? No ano passado, houve aumento de área queimada nos 6 biomas brasileiros na comparação com o ano anterior. O registro é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área queimada é equivalente a mais de 44 milhões de campos de futebol. O maior aumento ocorreu no Pantanal, onde quase 21 mil quilômetros quadrados foram atingidos pelo fogo, 573% a mais do que em 2018. Onde há mais queimadas? O INPE monitora as áreas vulneráveis por satélites. Cristiano Oliveira conversou com Marcelo Morelli. Ele é o pesquisador do Instituto responsável pela área de queimadas. A gente utiliza diariamente 10 satélites para o monitoramento de queimadas no Brasil. A gente tem o processamento diário de aproximadamente 300 imagens, porque temos satélites que nos informam a cada 15 minutos, 10 minutos, os intervalos variam, e aí a gente tem um monitoramento completo de todos os estados, todos os biomas brasileiros ao longo do dia. Isso permite ter uma boa identificação de tudo que está acontecendo de fogo na vegetação, né? Esse fogo ele pode ser assim do tamanho inicial de, por exemplo, 30 metros, né? E isso a gente já consegue detectar. O pesquisador do INPE explica que o monitoramento de incêndios e queimadas no Brasil é referência para o mundo. O motivo está no número de satélites. A gente conseguiria encontrar no americano, por exemplo, o uso de 4 satélites, o europeu 3 satélites, né? O japonês usando um satélite próprio, e o nosso a gente tem essa capacidade então de uso dos satélites que são recebidos em Cuiabá, numa estação de recepção que o INPE mantém lá em Cuiabá, e outro em Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo. Esses dados do INPE ficam abertos, ficam no site? Quem tem acesso a esses dados? Os dados são produzidos e atualizados automaticamente no portal do INPE. Então, no impe.br/queimadas, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso a todos os dados, as informações que são geradas a partir deles, né? Nós temos as estatísticas, a situação atual, os modelos de previsão de risco de fogo para os próximos 5 dias, que dá uma noção da condição ambiental e a possibilidade de que um fogo na vegetação se transforme num grande incêndio. Então, ele tem sido amplamente utilizado por vários segmentos da sociedade. Agora, uma curiosidade. No Cerrado, por exemplo, não é todo fogo que é ruim. De forma natural, contribui para a germinação de sementes de várias espécies. Agora, incêndio criminoso ou queimada descontrolada causa impactos ambientais em todos os biomas. O meio ambiente por inteiro veio até o Lago Oeste, zona rural, localizada a 20 quilômetros da área central de Brasília, para conversar com a Márcia, produtora rural. Ela conta que há 4 anos o incêndio atingiu algumas propriedades da região. Todo ano sempre teve algum fogo, ou que seja maior, que seja menor. E esse fogo mobilizou a sociedade, né, a comunidade aqui, para estar se organizando, né, e fazendo cursos para montagem de abafadores, cursos que trazem o conhecimento para a comunidade em si se preparar e prevenir para que quando o fogo vier, não venha com uma proporção tão grande, né? E aí a gente tem uma comissão que quando começa esse período agora de seca, que o capim começa a perder o verde, para se preparar. Preocupados com os impactos ambientais e prejuízos, ela e os vizinhos aprenderam a fazer aceiros, técnica que evita queimadas no período de estiagem. Funciona assim: é retirada a vegetação de uma área, formando uma espécie de corredor para evitar a propagação do fogo para outras propriedades. A brigada de incêndio, ela vem aqui no nosso estabelecimento, no nosso galpão,
e prepara a comunidade, né? A gente todo ano tem o curso que é feito para aprender os jovens, né, que ainda não participaram, e aí os mais experientes sempre passam as experiências para os mais novos sobre a importância de se preocupar com isso, porque realmente é a propriedade que corre o risco, né? E como o cerrado, naturalmente, ele pega fogo, então todo o contexto da associação em si chama os órgãos competentes para fazer o treinamento, preparar os implementos para fazer, porque a gente faz também vem com os abafadores, bomba costal, então tem sempre uma equipe preparada para isso. No próximo bloco, você vai conhecer alternativas que substituem as queimadas na agricultura. Além de serem sustentáveis, aumentam a produtividade. Todo mundo sai ganhando. Voltamos já! Estamos de volta. As queimadas são o assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. E no segundo bloco do programa vamos falar sobre essa prática na agricultura que causa vários impactos ambientais. Existem alternativas simples e eficientes para deixar o fogo para trás. Elas ajudam a preservar os recursos hídricos e aumentam a produtividade. Já vimos que as queimadas podem ser provocadas de forma criminosa, natural ou como técnica agrícola. Aliás, uma das mais antigas da humanidade. Vamos explicar os motivos. Muitos agricultores utilizam o fogo para a limpeza e preparo do solo antes do plantio para ajudar a fertilizar o solo. É uma técnica barata e rápida. As cinzas que sobram após a passagem do fogo seriam uma espécie de adubo natural. Só que muitas vezes isso é feito de maneira descontrolada, causando prejuízo ao solo com a eliminação de nutrientes fundamentais para as plantas. Além disso, essa prática pode trazer uma série de danos à biodiversidade e afetar a qualidade do ar. Isso é uma prática, né, que principalmente os agricultores familiares, né, sempre praticaram isso aí, porque é um sistema mais fácil, né, de se fazer, mais barato, né, não precisa de tanta tecnologia para se produzir. Então é um sistema que teoricamente ele funciona bem, né? Porque ele acumula naturalmente os nutrientes na vegetação que está crescendo naquela área, depois ele vai, derruba e queima. Então isso vem de pai para filho, né? Para muitos ambientalistas, a queimada deveria ser a última opção para a limpeza da área, considerando que a técnica elimina restos vegetais e contribui para a liberação de gases de efeito estufa. Luciano é produtor rural há quase 40 anos. Aprendeu a mexer com a terra com o avô e o pai, negócio de família. Ele conta que sempre cultivaram mandioca, feijão e milho. O fogo era usado para limpar o terreno. Quando nós queimávamos, derrubávamos uma área de 10 tarefas e o fogo consumia mais 10 ao redor. Esse é o X da questão. Isso que o Luciano falou é comum de acontecer. O fogo se espalha num piscar de olhos e invade áreas que estavam preservadas, cheias de vida. Aí você pergunta, então qual alternativa o produtor rural tem? Existem sistemas de produção sustentáveis que não precisam do fogo para a limpeza ou manutenção da área. É justamente sobre isso que vamos falar agora. No início da década de 1990, a Embrapa desenvolveu um projeto e descobriu uma forma de preparar o solo sem usar o fogo. O método foi batizado como tipitambá. Na língua dos índios, tirió, do norte do Pará, quer dizer ex-roça ou capoeira. Começamos a desenvolver... O pesquisador Oswaldo Cato, da Embrapa Amazônia, explica que a técnica substitui a queima pelo reaproveitamento da chamada capoeira, vegetação secundária que cresce em áreas desmatadas e abandonadas. Com a trituração da capoeira, o material é depositado sobre o solo, como cobertura. À medida em que a biomassa se decompõe, os nutrientes são liberados. O próximo passo já é semear sobre o material orgânico triturado. Os benefícios para o solo é que
a gente utiliza toda aquela matéria orgânica que é produzida pela própria vegetação natural, a nossa capoeira, né? Então, em vez de a gente queimar, a gente utiliza isso adicionando ao solo. Então, essa matéria orgânica que a gente está utilizando no solo. Então, ela vai melhorar essa qualidade do solo. Quando a gente fala em sistemas agroflorestais, também são espécies arbóreas, né, que dentro da nossa mata natural, a ciclagem de nutrientes é o que sustenta, né? Então, ela vai ciclando os nutrientes que ela vai produzindo matéria orgânica, então isso vai alimentando. Então, esse conhecimento a gente incorpora dentro dos sistemas agroflorestais e é a melhoria da qualidade do solo. Então, ela está sempre incorporando matéria orgânica, está ciclando nutrientes, então esse é o maior benefício. Então, a gente tem melhoria de qualidade química, física e biológica do solo. Para ter boa produtividade é preciso terra fértil. O pesquisador da Embrapa garante que a técnica Tipitambá, por fixar os nutrientes no solo, oferece ao produtor rural um aumento na colheita de culturas como feijão, milho e mandioca, por exemplo. Esse sistema te permite também, desde a implantação, a gente considerar que a gente vai estar trabalhando com a produção de culturas anuais numa fase inicial na agricultura sem queima, e na sucessão a gente ir incorporando os sistemas agroflorestais, então você vai ter uma sucessão, então você consegue ter produção, vamos dizer, todos os anos que a gente vai implantar esse sistema, considerando desde o preparo de área até o sistema final, né, que seriam os sistemas agroflorestais. Então você tem essa possibilidade de todos os anos ter uma produção. Então vamos lá. Benefícios da agricultura sem queima são redução de gases nocivos e dos riscos de incêndio, solo saudável e, como nós acabamos de mostrar, flexibilização do calendário agrícola. Bom, agora ficou claro, né? Queimada na agricultura, melhor não. Sem considerar a questão ambiental das emissões, né? Porque é carbono, quando a gente queima é carbono que a gente está emitindo, então é gás carbônico, então isso vai afetar a questão climática e naturalmente para a saúde nossa também, né? Saúde humana por causa dessa fumaça, né? Durante essa queima. Lembra que há pouco nós contamos rapidamente a história do Luciano? Ele é produtor rural em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Depois de décadas e décadas utilizando fogo, conheceu a técnica Tipitambá. Por aqui, tudo mudou. Nós aceitamos o desafio, preparamos áreas e aí que veio as melhorias, porque você prepara uma área de 3 tarefas, você não perde nada, né? Já com fogo é o contrário, você queima toda a borda. Então foi muito bom. Com isso, nós não passamos a plantar mais só o milho, o feijão e a mandioca, passamos a plantar safes, né? E no meio desses safes nós entramos com as culturas anuais, milho, feijão e mandioca, né? Aproveitando muito mais a mesma área, uma vez que com fogo você queima e no ano seguinte você abre uma outra área, né? Luciano conta que, além de melhorar a produtividade e aumentar a renda, diversificou o cultivo. Na mesma área tem laranja, coco, banana, mandioca, milho e feijão. Nós não tínhamos costume de plantar espécies florestais, como mandiroba, ingá, várias outras estaxi, várias outras espécies da região mesmo, como até mesmo mogno brasileiro, mogno africano, teca, paricá. Então todas essas espécies a gente passou a plantar. E muitas das vezes dizia, para que plantar se nós temos tanto? Mas na verdade nós não tínhamos nem madeira para fazer um barracão. Hoje nós temos madeira para fazer casas, né? Então essa parceria ela foi muito gratificante, né? Porque a nossa renda melhorou, passamos a aproveitar mais uma área. O nosso lote hoje está em torno de 80% de capoeira, né? E não foi preciso abrir novas áreas. Luciano costuma dizer que em time que se está ganhando, não se mexe. O mesmo se aplica no campo. Cultivo diversificado, boa produtividade e diminuir os impactos ambientais, para ele é um caminho sem volta. A gente se sente feliz, né? Muito feliz por estar contribuindo, mesmo sabendo que somos um grão de areia num imenso oceano, né? Uma gota d'água, melhor dizendo, no oceano. Então a gente fica feliz por estar fazendo a nossa parte. A área de cabeceira dos igarapés toda preservada
Isso foi devido a muitos cursos, muitas orientações em parceria com o Chipitamba, né? Então, o que o meu avô deixou hoje está bem melhor, né? Porque estamos preservando, estamos produzindo mais numa mesma área durante vários anos seguidos, né? Então, o que o meu avô deixou hoje, eu sinto orgulho e quero sempre preservar para o meu filho, para os meus netos. Aí aqui é as garrafas já. Do Pará para Sobral, Ceará. Regina é produtora rural da comunidade Sítio Areias Boqueirão. Ela produz milho, tomate, feijão, girimum e pepino. Por muito tempo usou fogo na produção, tradição que passou dos avós. Há 8 anos, o sistema de produção mudou, nada de fogo. Regina optou por uma prática agrícola mais sustentável, silvipastoril, onde a área é dividida em 3 espaços: agricultura, pecuária e reserva legal. Quais as diferenças que você vê na sua produção sem as queimadas? É que a gente é melhor da gente trabalhar e a produção sai melhor. Como você se sente sabendo que está fazendo um bem para o meio ambiente? Eu me sinto muito feliz, porque tanto a gente está preservando a natureza, como está adquirindo mais água, porque a gente, nas queimadas, a gente sente diferença, porque a gente fica sem água. Quando fazia as queimadas, você já presenciou algum acidente como o início de um incêndio? Assim, acidente não, mas a gente já ficou muito aflito de acontecer alguma coisa mais grave com os agricultores. Árvores, pastagem e gado, numa mesma área. Essa integração permite benefícios econômicos e ambientais. A criação de animais com árvores na pastagem podem reduzir erosões, melhorar a conservação da água, capturar carbono, diversificar a produção, aumentar a renda e ainda melhorar o conforto dos animais. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios e ainda projetos que ajudam a recuperar áreas degradadas pelo fogo. A gente volta já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Estou sem máscara porque estou sozinho em casa com a câmera aqui no tripé. Neste terceiro e último bloco do programa, vamos mostrar iniciativas que ajudam a recuperar áreas devastadas pelo fogo e ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate a incêndios. Vamos começar lembrando de uma notícia triste. Em Goiás, um lugar com milhares de espécies da fauna e da flora invadido pelo fogo. Outubro de 2017, mês que marcou a história da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Um incêndio sem precedentes, 65 mil hectares de terra queimados, o equivalente a 25% da área total da reserva. Estamos falando de uma área que representa metade da cidade do Rio de Janeiro. Investigadores suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. Uma das hipóteses é que fazendeiros da região teriam ficado insatisfeitos com o aumento da área da reserva, feito meses antes. As labaredas ultrapassaram 10 metros de altura e tiraram a vida de milhares de animais e plantas. Enquanto o fogo se alastrava, brigadistas trabalhavam para controlar as chamas. Dia e noite, sem parar. Foram 15 dias de batalha em defesa da biodiversidade. Na época, voluntários criaram a Rede Contra o Fogo, que mobilizou moradores das 3 principais cidades da região: Alto Paraíso de Goiás, São Jorge e Cavalcante. O grupo recolheu doações de todo o país. Nosso objetivo... O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com Ivan Diniz, voluntário da ONG.
A Rede Contra Fogo é uma ONG formada aqui em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, em 2017, com o objetivo principal de combater os incêndios florestais que acontecem nessa região todos os anos, especialmente no período da seca, que vai de maio até outubro ou novembro. Nesses 3 anos de existência, nós realizamos, em parceria com o IBAMA e o ICMBio, 3 cursos de formação de brigadistas voluntários, formando cerca de 100 de brigadistas, entre Cavalcante, Alto Paraíso e São Jorge. Nesse período, muitos desses brigadistas já têm atuado apoiando esses órgãos federais dentro e fora do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma unidade de conservação incrível que a gente tem aqui na nossa região. O cerrado é um dos biomas mais ameaçados do país. Pesquisadores afirmam que metade da área foi alterada. Um dos principais motivos é o avanço da agricultura em larga escala, com o cultivo de grandes culturas como soja e milho. No Acordo de Paris, o Brasil assumiu o compromisso de recuperar 12 milhões de hectares até 2030. 5 milhões são de cerrado. Ainda falando sobre a Chapada dos Veadeiros, foi criada há 3 anos uma associação que ajuda na preservação do bioma. Você vai conhecer agora o trabalho do Cerrado de Pé. O trabalho tem várias frentes, mas é fácil de entender o principal objetivo. A associação fornece sementes de espécies nativas do Cerrado para projetos de recuperação de áreas degradadas. De quebra, gera renda para famílias da região e valoriza o bioma como alternativa de desenvolvimento socioeconômico. Conversamos com Claudomiro Cortes, presidente da associação. Hoje somos 80 famílias, né, que coletam semente aqui na região da Chapada. Esse projeto da Associação Cerrado de Pé tem coletores na comunidade Calunga, né, Cavalcante. Tem coletores no município de Teresina, no município de Alto Paraíso, Goiás, em Colinas do Sul, Goiás, e também em São João da Aliança. Então, o papel da associação, né, é organizar esses coletores, né, para ter um banco de semente desse aqui, para a gente estar restaurando, né, as áreas que estão sendo degradadas pelos incêndios, pelo ser humano mesmo, igual tem aqui em Cavalcante, áreas e áreas, né, destruídas, né, tem no território Calunga. As famílias associadas ao projeto coletam cerca de 150 espécies de sementes nativas, como árvores, arbustos e gramíneas, que são vendidas para empresas que fazem restauração ambiental. O projeto já gerou R$500 milhão com a venda das sementes. Agora, Claudomiro nos mostra o banco de sementes no galpão da sede da associação. Então, a ideia desse projeto é plantar em grande escala. E só lembrando, né, que restaurar cerrado com semeadura direta, né, é mais barato e mais eficiente, né? Então aqui a gente tem muita semente, né? Não sei se já dá para ver, semente aqui de jatobá, semente de ipê, né? Muita semente de cajuzinho, semente de capim, dos capins, né? Olha que delícia. Então o que a gente faz? A gente pega todas as sementes que a gente tem, né? A gente já tem a quantidade de quilos de semente de cada espécie por cada hectare. Então a gente faz um mix de semente, né? A gente mistura semente de gramíneas, semente de arbusto, semente de árvore, faz o mix, né? Ali a muvuca, e faz a semeadura direta, né? A semeadura direta, como o próprio nome diz, é o plantio diretamente no solo. A técnica é considerada sustentável por ajudar na manutenção e qualidade do solo, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Cada projeto com a sua importância, mas não podemos esquecer dos militares do Corpo de Bombeiros que tanto ajudam no combate aos incêndios florestais. O Meio Ambiente por Inteiro veio até o Grupamento de Proteção Ambiental no Distrito Federal para acompanhar um dia de trabalho desses homens.
seguimos uma viatura. Minutos depois, paramos em uma área de vegetação, em Planaltina, às margens da rodovia, a 30 quilômetros da área central de Brasília. O incêndio é em menor escala. Os bombeiros jogam água para apagar. As pessoas muitas vezes fazem queimas que deveriam ser controladas em locais que não estão devidamente acerados. São locais que não estão acerados devidamente. Então, diversas vezes, eles não têm... Quando eles fazem as queimas, eles não isolaram o local. Então, eles perdem o controle do fogo e o fogo se espalha em virtude da seca, a umidade muito baixa nessa época do ano. E aí os bombeiros são acionados para poder fazer o combate. A gente, numa época como essa, mais ou menos de julho até novembro, a gente atende cerca de 300 a 600 ocorrências diárias. Trabalho intenso, dia e noite. Incêndio não escolhe hora. A operação de hoje contou com 100 militares. O combate, ele é feito com a bomba costal, uso de bomba costal. É uma bomba que a gente carrega 20 litros d'água, no qual a gente faz, dispara jatos na base do fogo para poder fazer o combate. E também usa, junto com isso, o abafador. O abafador, ele provoca a extinção do fogo por abafamento. Ele retira o comburente. Então, a gente utiliza esse método combinado, que é com água por resfriamento e o abafamento com o abafador. Também usamos o soprador. O soprador também nos ajuda muito. A gente faz o combate por resfriamento também. O soprador associado à bomba. Combater o fogo exige preparo. É um trabalho que ajuda a preservar bens, patrimônios e, o mais importante, vidas. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Visite o nosso site tvjustiça.jus.br. Você pode rever nossos programas pela internet. Nosso canal é youtube.com/tvjustiçaoficial. Nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até o próximo programa.